nas últimas horas, né, nas próximas horas, o furacão Milton deve atingir a Flórida, prometendo ser o mais devastador do século. O estado está em alerta máximo, com quase 6 milhões de moradores recebendo ordens para evacuar as casas diante da iminente chegada da tempestade. A Sala Digital, parceira do Grupo Bandeirantes no Google, simulou o que deve acontecer nas próximas horas nos Estados Unidos. Ao menos 500 mil famílias estão com seus lares sob risco de inundação. Sobre esse assunto, o Jornal da Band conversa agora com Bruno Badaró, que mora em Orlando com a esposa e 2 filhos. Bruno, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Band. E a primeira pergunta para você: qual é a situação de momento, neste momento, aí em Orlando? Obrigado mais uma vez. Boa noite, tudo bem? Bem, o furacão ele ainda não tocou na costa de Tampa, ele está bem próximo. Nesse exato momento ele está categoria 3, mas na região onde eu moro, que é o Central Florida, fica mais ou menos 70 milhas de Tampa, a gente já consegue sentir uma forte chuva, ventos muito fortes, e a gente está aguardando aí para ver o real impacto quando ele realmente tocar o solo, né? Agora, Bruno, queria que você falasse sobre as principais providências que foram tomadas, né? Não só das autoridades, enfim, mas vocês, enquanto comunidade, enfim, aquilo que vocês estão tentando fazer para amenizar, né, um futuro problema que está todo mundo apreensivo. As próprias autoridades dizendo que pode ser o maior furacão do século, enfim, muita gente preocupada com essa questão. Então eu queria que você falasse sobre o que foi feito pelas autoridades na prevenção e entre vocês, comunidade também. Bem, na região de Tampa, onde eles vão receber de fato o primeiro impacto, foi a evacuação de grande parte da cidade, da região costeira. E mais para cá, para o centro da Flórida, nós bloqueamos as janelas, né? O governo disponibilizou cerca de sacos de areia para fazer uma certa barricada caso tenha algum tipo de inundação, invasão da água por conta das fortes chuvas. E também estoque de comida, estoque de água, né? Separamos alguns equipamentos como rádio, lanternas, velas, tudo que possa servir caso a chuva caso a luz venha acabar. E também a gente fica algum tempo aí sem contato, né? Pode acontecer de ficar sem internet, essas coisas. Conosco também o repórter Ed Passos, aqui no estúdio da Band FM. Ed, Bruno Badaró. Bruno, boa noite. Jornalista Ed Passos aqui na Band FM. Bruno, eu queria saber qual que é o sentimento que você está sentindo aí com a sua família, com certeza de desespero, mas já teve esse contato com a sua família aqui no Brasil? Não sei, quanto tempo faz que você está aí na América? Vamos completar 6 anos agora. A gente já passou por alguns furacões, mas sempre de raspão. Nunca foi um furacão que cortasse o nosso estado e passasse literalmente em cima da nossa casa. Mas, bem, devido às informações que alguns jornais brasileiros acabam informando, os familiares realmente ficam preocupados, né? Mas a gente está se cuidando aqui, está tomando as precauções necessárias para tentar amenizar o máximo possível dos estragos. Bruno, por que você, onde você mora, você já disse que ele vai passar numa categoria 3. Esse é o motivo de você não ter também, porque a informação que você é casado e tem 2 filhos, quer dizer, o sentimento do homem sempre é aquele sentimento de proteção, maior proteção da família. Nesse local, com essa categoria 3, você acha que não seria necessário, nesse momento, você deixar a sua casa, levar os seus filhos, levar a sua esposa para um lugar um pouco mais seguro? Por que você não deixou a cidade? Nesse exato momento, o que acontece? Ele ainda não tocou o solo. Um furacão, quando ele está na água quente, ou ele aumenta a sua temperatura, ou ele aumenta a sua categoria, ou ele mantém ela estável. Quando ele toca o solo, a categoria dele tende a sempre diminuir. Então, na região onde eu tô, ele diminuiu de 4 para 3 antes de tocar o solo de Tampa. Quando ele toca a Tampa, a projeção, vocês conseguem ver aqui, tá que na minha região ele chega em categoria 1. Esse tipo de... É claro que a gente está à mercê das informações que o governo passa. A região onde eu moro não está sendo necessário a evacuação. Mas caso seja necessário, o governo vai avisar.
e tem pontos de abrigos aqui mais seguros do que as casas da região. Mas no exato momento, as autoridades dizem que essa região onde eu estou, possivelmente ele pode chegar à categoria 1, categoria 2, não seria necessário a evacuação nesse exato momento. Agora, esses abrigos que você cita, ele tem capacidade para abrigar até quantas pessoas? Isso depende muito do condado, né? Então, são algumas escolas que são disponibilizadas na região, e esse número, de fato, eu não tenho, mas abriga grande parte da comunidade. Tá certo. E aí, vocês brasileiros, que é uma enorme comunidade, aliás, a comunidade latina, aproximadamente mais de 6 milhões de latinos que vivem aí na Flórida. A gente tem até também a informação, Bruno, não sei se você teve conhecimento sobre isso, a dificuldade do governo em tentar explicar para essa comunidade que ainda tem dificuldade em falar inglês, que a comunicação é mais pela língua espanhola. Enfim, você percebe que algumas pessoas ainda têm dificuldade para esse entendimento real deste problema, da gravidade desse problema? Infelizmente, tem muitas pessoas que acabam acompanhando informações de fontes terceiras, né? Seja rede social, e muitas vezes essas informações não são reais, né? Então, a gente teve alguns casos de pessoas pegando vídeos de furacões passados, falando que seria o caso do Milton agora. Então, isso acaba, de fato, essas pessoas que não têm contato, não têm o domínio da língua, acaba sofrendo um pouco mais com essas informações errôneas, acaba desestabilizando, né? Já não é uma situação fácil. Mas o americano em si já tem uma cultura de se precaver, né? Então, muitas pessoas acabam indo pelo instinto do próprio americano. Pô, se o americano está estocando água, eu vou estocar água também, né? Então, seja enlatado, seja alguma coisa assim. Então, o fato é que pelo fato de, às vezes, não dominar a língua, as pessoas acabam indo por algumas informações que não são de fontes seguras, né? A gente acompanhou também aqui do Brasil, né, o noticiário internacional, alguns supermercados, né, com falta de alimentos, gôndolas, né, vazias, enfim, eu queria saber como é que está essa situação aí no mercado, se você também se preparou para isso, você fez, né, esse armazenamento de alimentos. E uma outra situação é que quando um furacão ele passa por uma região, a pessoa que está na casa tem que procurar, né, um local na casa ali mais adequado, sem janelas, sem portas, enfim. Você aí na sua casa, você tem esse local seguro também? Então são essas duas perguntas. Enquanto aos supermercados, é comum. Quando tem algum alerta de furacão ou algum tipo de algo que vai privar o americano de ter contato com a comida, com gasolina, com água, essas coisas, eles estocam, é normal. Mas ao mesmo tempo que você vai, por exemplo, você vai no mercado e você não encontra água, é muito comum, dentro de algumas horas, eles reporem a água de novo. Então, isso é uma coisa muito negativa também, que às vezes as pessoas informam: estou no mercado agora e não tem água, não vai ter água para ninguém, as pessoas começam a desesperar. Não, de fato tem alguns mercados que, pela grande procura de água, naquele momento não vai ter água. Mas se você ir durante o dia procurando, você vai de fato encontrar água, né? Em relação aos alimentos também, eles dão muita prioridade para os alimentos não perecíveis, né? Porque às vezes pode acabar a energia, então eles dão preferência para os enlatados, para pão, bolo, coisas mais fáceis de ser consumidas caso tenha uma queda de energia, né? Então isso já é cultural do americano. Quanto à questão de proteção, a minha casa em si, nós temos 4 slide doors, são portas de correr de vidro. Então, e tem um segundo andar, eu tenho 2, e no primeiro andar eu tenho 2. Então a gente bloqueou elas para caso algum galho, alguma coisa consiga pular a cerca da minha casa e bater no vidro. Então a gente bloqueou isso e colocou plásticos de construção para caso esse vidro quebre, não entre dentro da casa. Então são algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o problema, mas estamos na esperança de que não vai acontecer nada tão sério. Tá certo, eu quero agradecer aqui o Bruno Badaró, ele que está em Orlando, com a esposa, com os 2 filhos, ele que é de Votorantim, né? Está
tentando algo melhor para sua vida, trabalhando em Orlando, nos Estados Unidos, e nós estamos falando a respeito dessa questão que envolve este furacão Milton, né? Que o mundo inteiro está falando a respeito desse assunto, desta gravidade, e a gente torce, né, para que nada mais grave aconteça, enfim, que as pessoas consigam se manter vivas, né? Porque existe uma expectativa, inclusive, de uma das autoridades americanas, dizendo que quem não obedecesse a questão da evacuação nos lugares que foram indicados pelo governo, essas pessoas não iriam sobreviver. Ou seja, então, realmente chamou demais a atenção essa declaração. Então, a gente torce para que os efeitos desse furacão sejam os mínimos. Bruno, obrigado, viu? E boa sorte para vocês aí. Obrigado, viu? Boa noite. 6h29. Diga. Paulo Roberto, a gente tem imagens também que são geradas ao vivo lá na praia de Tampa, se não me falha a memória. O Ricardo César está colocando lá pra gente acompanhar um pouquinho do vendaval lá na praia. Mais cedo você me mostrava umas imagens também, inclusive Guilherme Sereta de Lima, que mora nos Estados Unidos. Mora na Flórida. Olha lá, as imagens agora, para quem está acompanhando o Jornal da Band lá no nosso canal no YouTube, o Band em Sorocaba, essas imagens são ao vivo lá da praia em Tampa. Então, para se ter uma ideia da velocidade... Sarasota, se deu uma ideia do vendaval que já está naquela região. E aí eu dizia, o Guilherme Sereta de Lima também enviou umas imagens, parecia um quadro pintado. Parecia um quadro, realmente, a nuvem negra, enfim, aquele ambiente de tempestade muito forte mesmo, e realmente causa muita preocupação. Como eu falei, a comunidade brasileira lá passa de 2 milhões de brasileiros que vivem, que moram, que trabalham na Flórida, são 6 milhões de latinos, enfim, então realmente é uma preocupação muito grande, um fenômeno pela própria alerta do governo, né? Talvez jamais visto na região, um furacão 5, né? Que agora, conforme explicou, o Badaró caiu para 3, pode cair para 2, a gente torce para que ele realmente caia para 1 e que não traga nenhum malefício, mas um efeito mais devastador, né? Para esta região. A imagem agora é exatamente do olho do furacão, imagem de satélite, a qual o Jornal da Band tem acesso, e ao vivo também. Então, para quem está acompanhando nosso canal no YouTube, está observando imagens do satélite. E é uma coisa que realmente assusta. Assustador. E torcemos, né, para que essas imagens possam ser dissipadas o quanto antes, né? Que esse furacão possa ser dissipado o quanto antes, causando aí um efeito não tão devastador como existe uma previsão por parte das autoridades nos Estados Unidos.